Senhor, irmãos. Que alegria mais uma vez estarmos aqui, não é? Muito frio e de madrugada vai esfriar mais ainda, não é? Mas com certeza aqui nós somos aquecidos pela palavra do Senhor. Eu quero aproveitar neste momento também para cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, que provavelmente não tiveram a oportunidade de estarem conosco, mas Deus que conhece todas as coisas é aquele que nos justifica. Portanto, a igreja quer enviar a você também que nos acompanham aí pelo canal do YouTube o nosso abraço, a nossa saudação em Cristo Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia no nosso texto base que estamos meditando, que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, e o verso também é o de número 4. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, e o versículo também é o de número 4. Na versão atualizada, diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Podem tomar assento, irmãos. Muito bem. Nós estamos já hoje na quarta oportunidade dentro desse tema. Nós vimos na primeira oportunidade, no primeiro culto, alguns princípios básicos da Bíblia, inclusive, que mostra a importância do cristão, do crente, daquele que tem o Senhor Jesus em ser alegre. A alegria, fomos muito claros, e é a Bíblia quem nos mostra, não é uma opção, é um mandamento. Portanto, nós temos que ser alegre. Numa versão corrigida, o verso 4 do capítulo 4 diz assim, olha, regozijai-vos, é uma alegria extraordinária, e diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ora, se é um mandamento, se nós temos a obrigação de ser alegres, então óbvio que o inimigo da nossa alma, o inimigo da obra de Deus, ele luta diuturnamente para roubar esta nossa alegria. Se nós temos que ser alegre, portanto, ele não nos dá trégua, ele luta incansavelmente, insistentemente para roubar esta nossa alegria. Nós dissemos nos dois últimos cultos que um dos ladrões que faz de tudo para roubar a nossa alegria são as circunstâncias da vida. Elas chegam sem pedir licença, elas acabam invadindo a nossa vida, acaba trazendo consequências inesperadas e, na maioria das vezes, extremamente desagradáveis, e essas consequências ou essas circunstâncias normalmente acabam roubando a nossa alegria. Agora, nós estamos vendo princípios de Deus, como está aí na tela, para manter uma vida cheia de alegria. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das circunstâncias, Deus, ele nos ensina princípios pelos quais, se observados, nós teremos a condição de amarrarmos, de neutralizarmos este ladrão que vem para roubar a nossa alegria. E nós dissemos no último culto da Academia Bíblica, que estaríamos estudando hoje, na verdade era para ter sido quinta passada, mas nós tivemos um problema com a nossa transmissão,
e, portanto, passamos para hoje. Então, vamos para o próximo slide, Fábio. Nós vamos ver aí, então, hoje, pessoas. Pessoas também são potenciais ladrões da nossa alegria. Pessoas realmente têm essa capacidade de roubar a nossa alegria. Então a gente percebe que não são apenas os problemas financeiros, não são os problemas de saúde ou ainda tantas outras circunstâncias que abalam a nossa vida. A partir de hoje, nós vamos ver que pessoas podem nos trair. Nós vamos ver que pessoas podem cometer contra nós maledicências. Nós vamos ver que pessoas podem nos criticar. Pessoas podem nos agredir, não apenas física, mas também psicologicamente. Nós vamos ver que pessoas podem praticar contra nós o desrespeito. Pessoas podem trazer diante de nós uma circunstância que demonstre inveja e até mesmo desprezo. E essas ações têm um potencial muito grande de nos entristecer, ou seja, de roubar a nossa alegria, não é? Então, por que pessoas são potenciais ladrões da nossa alegria? Porque pessoas nos decepcionam e nós também somos pessoas, também decepcionamos. É uma via de mão dupla, não é? Não apenas nós decepcionamos, como também somos decepcionados. Quantas vezes a gente constrói uma amizade, a gente alimenta esta amizade e em um dado momento parece que aquela construção positiva começa a ruir e aquela amizade tão linda, tão bonita, por conta disto que acabamos de dizer, ela acaba se ruindo, acaba se desfazendo. A gente vê aquele castelo que estávamos construindo desmoronar. E aí a gente normalmente diz: olha, eu esperava de todos, eu esperava deste, daquele outro, menos desse aqui. A gente acaba se frustrando demasiadamente. Vamos para o próximo slide. Nós sofremos, portanto, mais por causa de gente do que por causa de coisas. Olha que incrível! Nós sofremos mais, ou seja, a nossa alegria, ela é contestada, ela é colocada à prova muito mais por conta de gente, até mesmo do que de coisas, ou seja, de circunstâncias. Porque as circunstâncias, elas vêm e a gente tem que estar preparadas para ela. Paulo, ele deixa muito claro aqui no capítulo 1, e nós dissemos que Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, ela tem 4 capítulos, e no capítulo 1 ele mostra que as circunstâncias é um potencial ladrão da nossa alegria. E a gente usou por base o capítulo 1 e o verso 12, quando ele diz: olha, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele deixa claro que circunstâncias vêm até nós. Agora, nós precisamos, como vimos dias atrás, fazer do limão uma limonada. Não é, Leandro? De preferência com leite condensado, apesar de ter 5.000 calorias, de acordo com o João. Portanto, se circunstâncias do capítulo 1 faz de tudo para roubar a nossa alegria, a partir de hoje, nós veremos que pessoas também têm este potencial. Eu coloquei aí Filipenses capítulo 2, nós vamos abrir a nossa Bíblia agora no capítulo 2, vamos ver do versículo 3 até o versículo 5. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, do versículo 3 até o 5. Quando a gente terminar o 5, a gente vai ler também o 1º e o 2º versículo. Então, Filipenses capítulo 2,
versículos de 3 a 5, na Revista Corrigida, diz assim, olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E olha o verso de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha, irmãos, Paulo deixa claro aqui que pessoas, elas trabalham, elas têm esse potencial de roubar a nossa alegria. Agora vamos voltar para o verso 1 do capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Eu vou repetir, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha que interessante. Então, Paulo, ao olhar para a igreja de Filipenses, para os irmãos filipenses, para a igreja em Filipos, ele percebe que é uma igreja boa. É uma igreja, e quando eu falo igreja, não estou falando do templo, eu falo das pessoas, eu falo do corpo de Cristo. Então, quando Paulo olha para o corpo de Cristo, ali em Filipos, pastor Marcos, ele vê uma igreja fantástica, uma igreja missionária, uma igreja que realmente produzia frutos importantíssimos para a divulgação do Evangelho, para a disseminação do Evangelho. Entretanto, como todas as comunidades, porque a igreja é formada por pessoas, ela não era uma igreja 100%, ela também tinha problemas, não é? Quando a gente chega no capítulo 4, aqui da carta de Paulo aos Filipenses, quando a gente olha ali para o verso 1, não é? Para o verso 1, a gente vai ver, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Então Paulo estava dizendo, olha, eu estou olhando para vocês, eu estou vendo vocês como comunidade, como igreja, eu quero que vocês, da mesma maneira que se empenham para a obra missionária, que se empenham para o trabalho da evangelização, de levar essas boas novas às pessoas, vocês também se olhem mais para si mesmo, porque a minha alegria e coroa é essa, que vocês permaneçam firmes. Eu não quero que vocês sejam 100% aqui e 0% aqui. Nós precisamos equalizar, nós precisamos procurar com toda a diligência os melhores dons, precisamos procurar com toda a sabedoria a estarmos sempre unidos, a estarmos nos desenvolvendo. Agora, vamos para o próximo slide. Ele estava dizendo, eu estou olhando para vocês, estou vendo que vocês têm algumas coisas que não agradam a Deus. E em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, olha, é impossível para vocês terem uma vida saudável, ter um casamento saudável, viverem uma igreja saudável, sem o exercício da comunhão. A comunhão, ela é preponderante, ela é essencial. A comunhão, ela precisa existir. Nós não podemos abrir mão da comunhão. Então, a falta de comunhão, de entrosamento, ela causa um prejuízo, em primeiro lugar, para mim.
eu sou o primeiro a ser atingido. Se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, eu sou o primeiro a ser atingido. E ele deixa claro, olha, é impossível a gente ter uma vida saudável se a gente não viver em comunhão. Na quinta-feira que vem, nós vamos ver a vacina que não é nenhuma dessas aí que estão na praça, mas, não é? Hoje a gente, está muito comum falar de vacina, não é? E uns, olha, eu não quero essa, eu não quero aquela, inclusive quem está escolhendo vacina agora vai lá para o final da fila, mas todos nós temos consciência de que a vacina, ela acaba sendo um instrumento de manter em nós a imunidade, não é? E nós precisamos tomar vacina. Criaram alguns factoides, olha, não tome vacina, vai virar jacaré ou coisa parecida. Não é verdade, não é? Nós precisamos tomar. Eu já tomei a primeira dose, agora no sábado vou tomar já a segunda dose, graças a Deus que é daquela que eu queria mesmo, não é? Porque a gente no fundo acaba tendo uma certa simpatia por essa ou por aquela, né? Uma preferência. E eu tinha, não posso negar que não, claro que se chegasse a outra que eu não queria, também iria tomar. Mas, sinceramente, eu estava pedindo, Deus, não deixa eu tomar aquela, eu quero tomar essa. E olha, Deus foi tão bom que acabei tomando aquela que eu queria mesmo, né? Mas então a gente percebe que para eu ter uma vida saudável, eu preciso ter comunhão. E olha, a coisa mais bonita numa comunidade, e quando eu digo numa comunidade, eu quero aqui ressaltar a comunidade eclesiástica, a igreja. É tão bonito porque a gente se torna uma grande família. A gente começa a olhar para um, para o outro, e a gente sente aquela comunhão, aquele entrosamento. A minha alegria passa a ser a sua alegria passa a ser a minha alegria. Os meus problemas passam a ser problema de vocês. O seu problema também passa a ser meu. Olha, irmãos, todos os dias quase eu entro aqui e estou lá mandando uma mensagem. Lucas, como é que você está? Lucas, você já saiu do hospital? E olha, irmãos, graças a Deus, ele já saiu, viu? Ele me disse que está bem, o médico disse que inclusive ultrapassou as expectativas, não é? Ele realmente ainda tem que passar por um estágio para depois fazer uma cirurgia, provavelmente, acho que a retirada da vesícula, né? Pelo que entendi, e acho que ela estava muito inflamada, não podia mexer naquele momento. Mas veja, o problema do Lucas é um problema nosso. Eu acredito que cada um de nós, ao orarmos todos os dias, estávamos apresentando Lucas. O Márcio, que é o nosso líder aqui dos diáconos, que também testou positivo, o problema dele passou a ser nosso. A irmã Puqueri, esposa do Josué, é um problema nosso. Nós estamos sempre orando, pedindo a Deus para que coloque as mãos, intervenham. Esses dias, né, a Patrícia perdeu o sogro, nós estávamos aqui também chorando com ela, sentindo a dor dela, do esposo, do Hugo. Enfim, irmãos, nós vivemos numa comunidade e para que a gente tenha uma vida saudável, a gente então aprende a repartir a alegria e a tristeza. E a gente então, é por isso que formamos o corpo de Cristo. Vivemos, graças a Deus, agora já estão liberando, agora podem já ocupar espaços públicos, 80% da sua capacidade, não é? Até meia-noite. E agora acabou também aquele troço de toque de recolher. Mas, naquele momento de pandemia mais crucial, que proibiram toda e qualquer reunião, lembram que a gente tinha que ficar em casa apenas e com o culto online? Aquilo realmente mexeu com a maioria de nós, porque nós sentimos a necessidade de estarmos juntos, de estarmos nos comunicando, nos vendo. Aqueles cultos online foram muito importantes, claro que foram. Nós conseguimos ir mais longe, e às vezes Deus até permite, irmãos, algumas coisas, e por isso que Paulo disse, olha,
contribuíram sobremodo, ele diz aqui no verso 1, não é? Quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então, naquele momento em que tivemos que ficar isolados por conta do isolamento social e que a igreja se colocou à disposição para levar por meio da internet o Evangelho todos os dias, e a gente tinha culto todo dia, né? Nesse período, do início da pandemia até agora, já chegamos perto de 2.500 conversões. Então, contribuiu de uma certa forma. Mas para nós, individualmente, foi um peso muito grande, porque a gente só podia se falar por mensagens, a gente não se via, a gente não tinha essa oportunidade. E aqui a Vila Nova, por exemplo, é uma igreja que cultiva um hábito muito salutar, porque algumas igrejas, pastor Jeremias, quando o pastor dá a bênção, que diz amém, cada um pega a sua Bíblia e né, mal cumprimenta, de longe assim, já vai saindo, cada um pega o seu carro e vai embora. Que não, a gente tem o hábito de ficar conversando, né? Às vezes o Douglas começa a apagar a luz para dizer, olha, temos que ir embora, gente, né? Nós vamos ter que ir embora. E aí ele apaga uma, depois ele apaga a outra para ver se a gente se toca, porque se deixar, a gente fica aqui, né? Porque a gente gosta desta comunhão. Então nós vamos ver na semana que vem qual é a vacina que a gente precisa tomar, qual é a vacina que a gente precisa fazer uso para restabelecer a comunhão, né? O certo é, irmãos, vamos para o próximo slide, que a gente precisa viver em comunhão. Agora, por não sermos perfeitos, nós somos presas fáceis dessas ações que machucam os outros. Então a gente tem que entender isso. Ora, nós já dissemos que individualmente eu preciso manter a comunhão para que eu possa ter uma vida saudável, né? A gente disse também que a saúde no casamento também depende desta comunhão. Não adianta se um puxar para um lado e outro puxar para o outro, o casamento vai ruir, a família vai se desmoronar, né? A falta de comunhão vai causar um grande prejuízo para a família. Eu disse dia desses para alguém, claro que a gente não é contra o trabalho da mulher. A mulher hoje ela acaba praticamente compondo renda com o marido para o sustento da família. Isso é natural, não é? Agora, a gente percebe que, infelizmente, o inimigo trabalha de muitas maneiras e uma das formas é mostrar que há uma possibilidade da gente crescer mais e então a gente começa a ficar naquela paranoia de ganhar mais, o marido trabalha em 1, 2 empregos, a mulher também trabalha, aí terceiriza a educação das crianças, não é? Mandando para uma creche ou coisa que o valha, ou deixa lá as crianças, se forem maiores um pouco, por conta da televisão, e eles acabam passando o dia ali vendo aquilo que realmente não tem filtro, e eu digo sempre, nenhum sucesso pessoal compensa o fracasso da família, porque cada um vai para um lado, cada um está procurando o seu interesse, e isso, do ponto de vista econômico, financeiro, pode até surtir algum efeito, mas podem prestar atenção, isto diminui o grau de comunhão de um com o outro. Olha, não existe coisa mais importante do que pelo menos uma refeição por dia, a família estar toda reunida, todos em volta da mesa para comer, cada um contar as suas experiências, não é? Eu já disse a vocês, quando os nossos filhos eram menores, agora já estão casados, mas quando os 2 mais velhos entraram numa faculdade aqui em Campinas, e a gente já morava em Vinhedo, sempre moramos lá, não é? E ficava com a gente só a Fernandinha. E eles chegavam em casa mais ou menos 11h30 da noite, saía daqui às 11h, mais ou menos 11h30, 11h40 eles chegavam, e praticamente todo dia, pastor Marcos, aí eles vinham os 3 para o nosso quarto, e era, irmã, das 11h40 até 00:30, 1h,
conversando, cada um tinha que contar alguma coisa, como foi o dia e tal, até que 00:30, por aí, um pouco mais, aí a Marisa dizia, cada um pega o rumo, cada um pega o rumo do seu quarto, que amanhã seu pai tem que trabalhar, então, vamos saindo, vamos cada um pegando o seu rumo aí para ir para o quarto para dormir, não é? E olha, eu me lembro, eles diziam assim, então vamos contar até 3, no 3 sai todo mundo junto para ninguém perder nada, não é? Então, a gente percebe que esta comunhão na família, ela é muito salutar, ela é muito importante. Aqui na sede, os jovens até brincavam com eles. Quando você quer encontrar um, procura o outro, porque eles estarão sempre juntos. E é assim até hoje. Nós às vezes não, agora a gente normalmente está distante, mas juntos, porque para estar juntos, nem sempre precisa estar perto. Para estar junto tem que estar do lado de dentro, né? Do lado de dentro. E nós, todos os dias, não vamos dormir sem falar com os 3. Um mora bem longe, o outro mora mais ou menos longe, e o do meio mora mais ou menos perto, né? Mas todos os dias a gente fala, nem que seja por meio de aplicativos, mas a gente está sempre falando. Por quê? Porque a comunhão na família faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E olha, irmãos, as pessoas estão olhando para a nossa família, eles estão olhando para nós. E eles, na maioria das vezes, se admiram e perguntam, nossa, o que vocês fazem para viver dessa forma? Qual é o segredo? O que é que vocês... É a Bíblia, é o nosso manual que nos ensina a vivermos em comunhão, a termos tudo em comum ali na família, não é? Nós estamos todos trabalhando com o mesmo objetivo. E na igreja, irmãos, não é diferente. Na igreja também precisa ser dessa forma. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. No primeiro sábado de cada mês é a nossa ceia. E na ceia, a gente então está em volta da mesa do Senhor. E simbolicamente, em volta da mesa do Senhor, nós tomamos o pão e também o vinho, o cálice. Eu digo sempre, quando a gente pega o pão, pastor Fernando, nós estamos dizendo, eu estou em comunhão com o meu irmão. Eu faço parte do mesmo corpo. Quando eu tomo vinho, ou cálice, eu estou dizendo, eu estou em comunhão com o Senhor, porque o sangue dele me purifica de todo pecado e me dá o direito de fazer parte deste corpo, que é o corpo de Cristo. Então veja, nós precisamos trabalhar muito e com sabedoria para não permitir que o inimigo, para não permitir que o diabo se infiltre em nosso meio para causar divisão, para causar partidarismo, para causar grupinhos. Nós não podemos permitir. E como eu estava dizendo a vocês, e a gente volta ali para o capítulo de número 4, apenas como referência. Vocês estão vendo aí nesse slide, se puderem colocar de novo, não é? Lá na igreja de Filipos, nós tínhamos 2 pessoas, Evódia e Sintique, não é? 2 pessoas que eram membros da igreja, eram convertidas. Paulo, inclusive, deixa claro que elas foram colaboradoras do evangelho, elas trabalharam bastante, mas infelizmente, elas estavam tendo um probleminha sério aí, não é? A gente viu aí que elas estavam, uma meio que competindo com a outra. Vamos ver o que diz o verso 2 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4 e verso 2 diz assim, olha, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Olha, por quê? Porque
Tanto Evódia como Síntique estava, quem sabe, cada uma procurando o seu interesse. Então, a falta de comunhão é quando individualmente eu penso apenas nos meus interesses. Sabe aquela expressão muito comum, irmão Idalício? Cada um para si e Deus por todos? Não, aqui nós somos todos por todos, e Deus em todos, trabalhando em todos e para todos. Aqui nós somos uma comunidade martírica, nós somos uma comunidade que forma o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não há divisão, nós precisamos estar unidos. Graças a Deus que quando começa a surgir esta divisão, esse partidarismo, essa busca pelo seu próprio interesse, Deus acaba preparando alguém para vir ajeitar ali a situação. Veja o que diz o verso de número 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então Paulo deixa claro, olha, elas são crentes, elas trabalharam comigo, também com Clemente, quem sabe ele pede, Clemente, vai lá, ajude essas mulheres, mostre para elas que nós precisamos ter alegria, e essa divisão, esse partidarismo, essa facção, que cada uma quer defender o seu interesse, precisa acabar, porque se não acabar, isso vai acabar roubando a alegria delas, e a minha alegria e coroa é essa, que vocês permaneçam firmes no Senhor, porque o que a gente entende, aqui a Bíblia não diz, e se a Bíblia não diz, eu já disse a vocês, a gente pode fazer conjecturas, não é? Quem sabe Evódia e Síntique, pastor Marcos, estava assim, a Síntique vai ficar na cantina hoje? Então eu não passo na cantina. Se é a Síntique que vai ficar na cantina hoje, eu não vou passar na cantina. Quem que vai dirigir, quem que vai trazer a palavra no círculo de oração? É a Evódia? Então não vou. Se é a Evódia que vai falar, eu não vou. Sabe essa coisa? Se fulano vai cantar, então eu não canto. Se ele toca, eu também, então eu não vou cantar. Se ele estiver tocando, eu não canto. Então a gente começa a ver essas picuinhas, essas brigas tão ridículas, fazendo o quê? Destruindo o corpo de Cristo. E olha, irmãos, nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter graça do alto para não permitirmos que esta ferramenta, que é o partidarismo, entre no nosso meio. Vamos para o próximo slide. Na igreja, olha aí, irmãos, uma das ferramentas é o partidarismo. Na igreja de Corinto, e aí a gente vê que não é só em Filipos, na igreja de Corinto também havia partidarismos e divisões. E estes problemas que acontecia em Filipos, que também acontecia na igreja de Corinto, que também era uma igreja que tinha muitos dons. Paulo chega a dizer, olha, eu fico feliz em ver que vocês deixam fluir muitos dons, mas lá também tinha problema, tinha partidarismo. E estes problemas surgiam basicamente por falta dos indivíduos daquela comunidade não terem captado o verdadeiro significado da unidade do Espírito. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos entender que, como membro do corpo de Cristo, nós precisamos lutar e defender a unidade. A unidade. A unidade é quando todos somos um em Cristo Jesus. Olha que o Senhor nem pediu para que a gente lutasse pela uniformidade. Tem gente que acha, não, a gente tem que lutar pela uniformidade, ou seja, eu preciso ser parecido com o Mário, eu preciso ser parecido com o Tomás. Não, eu posso ser diferente deles.
Na verdade, cada um de nós temos a nossa personalidade, nós temos as nossas características, nós temos as nossas individualidades. Agora, a minha individualidade não precisa ser trabalhada para criar a uniformidade, mas eu não posso abrir mão, mesmo sendo diferente, da unidade. Por quê? Porque a unidade é coisa do Espírito. O Senhor é que faz de nós um só corpo. E, infelizmente, a igreja de Corinto tinha esse problema sério. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ver dos versos 10 até o 13. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 13. Olha aí o que diz já o título do versículo 10 em diante. O que é o título aí? As dissensões. Aonde? Na igreja. Vê se igreja é lugar de ter dissensão. Mas aí Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz assim, olha, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos o quê? Uma mesma coisa. E que não haja entre vós o quê? Dissensões, divisões. Antes, sejais o quê? Unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E aí ele continua dizendo, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então ele deixa claro, irmãos, que essas coisas não podiam continuar acontecendo na igreja de Corinto. E ele percebe, Cloé, os da família de Cloé, havia informado a Paulo que havia o quê? Partidarismo e divisões na igreja. E na igreja não é lugar de partidarismo, muito menos de divisão. Estes problemas surgiam basicamente por falta dos indivíduos daquela comunidade não terem conseguido captar o verdadeiro significado da unidade do Espírito. Será que isso também não acontece hoje? Basicamente em todos os lugares, porque nós somos pessoas, nós somos presas fáceis, nós somos vulneráveis, nós decepcionamos, nós também somos decepcionados. Então, geralmente, irmãos, infelizmente, nós, na maioria das vezes, só pensamos em nós mesmos, em nossos projetos, e projetos pessoais, inclusive. Não é? Nós escolhemos apenas aqueles parceiros que nos interessam. Vocês já viram? Aqui, graças a Deus, não tem. Mas, olha, em muitos lugares, a gente percebe a formação de panelinhas, de grupos, que inclusive se autodefendem, não deixa ninguém participar. Sabe? Eu só falo com esse, com aquele outro. Quantos lugares que a gente vê a hora que termina o culto, aí junta esse grupinho aqui, aquele grupinho ali, aquele grupinho lá. Irmãos, nós precisamos criar a unidade. Nós precisamos nos comunicar com todos. Eu e a Marisa sempre tivemos esse cuidado, porque quando a gente chega para uma igreja, né, para dirigir uma igreja, é muito comum as pessoas se aproximarem da gente, e a gente sempre teve esse cuidado, né? Olha,
eu sou de todo mundo e, ao mesmo tempo, eu não sou de ninguém. A gente precisa ter esse cuidado de dar atenção a todos. Mas, infelizmente, algumas pessoas, elas se aproximam apenas daquelas que eles olham e aparentemente lhes são interessantes, seja pelo poder econômico, social, financeiro, ou de alguma coisa que ele possa se valer. Não, irmãos, nós precisamos nos comunicar com todos, com todos. E deixa eu te dizer, às vezes, aquele que a gente menos espera é o que vai ser o primeiro a nos ajudar lá na frente. A gente não pode fazer distinção de pessoa. A gente não pode, de maneira nenhuma, permitir que haja essa divisão. Ah, o irmão é simplesinho, mas pode ser que você só está em pé, porque esse simplesinho de madrugada levanta mesmo no dia de frio e dobra o joelho e pede a Deus para que proteja a sua vida. É esse simplesinho que está intercedendo por você. Ah, irmãos, é comum quando a gente vai, por exemplo, pregar, que a gente, convidam a gente a pregar. Eu não sou o pregador, mas fui convidado muitas vezes e tal, e quando acaba assim um estudo bíblico, normalmente aí tem a hora de comer, e aí separam uma sala para os pastores. Eu até entendo, é uma forma de prestigiar e tal, mas eu digo sempre, não, obrigado, não me leve a mal, eu quero ficar na fila junto com todo mundo, eu quero estar lá com eles, não é? Não que eu seja melhor, mas eu acho que a gente precisa dar exemplo, não é? Ora, a comida pode até ser a mesma, para que vai nos excluir? Não é? Por que vamos ter que sentar numa sala separada? Não, eu quero sentar com todo mundo, eu quero estar com todo mundo, não é? Eu quero estar lá no meio de todo mundo. Não é? Nós não podemos permitir este partidarismo. Não é? Isso faz mal, a gente se sente mal. Nós precisamos ter esta comunhão e não podemos subjugar ninguém. Eu tenho um colega de Várzea Paulista. Eu trabalhei muitos anos com ele na prefeitura de Vinhedo. Ele mora em Várzea Paulista até hoje. Um senhor especialíssimo, Gildo Cantelli. O Gildo Cantelli, ele foi, Mário, vereador na cidade de Várzea Paulista. E ele disse, olha, eu me lembro que numa das eleições, lá na década de 80, não sei se foi na eleição de 82 ou 88, ele falou, naquela época existiam coligações, então juntava vários partidos, né? E na nossa coligação era uma coligação muito grande, e tinha o coordenador da campanha. E no meio dos candidatos, tinha um, pastor Marcos, que era mecânico, de uma oficina mecânica. E aí então, Mário, pediram para fazer o que eles chamam de santinho, aquela propaganda que distribui na época da eleição, não é? E aí, irmã, fizeram para todos, não é? Aí ele falou, eu estava lá, que eu fui para buscar os meus, né, as minhas propagandas, e quando eu cheguei lá, aí chegou um advogado famoso lá da cidade. A hora que ele entrou, ele falou, eu vim aqui para pegar os meus santinhos. Ô, doutor, que bom que o senhor veio buscar. E abraçou o homem, e conversou e tal. Senta aqui, eu vou buscar, e não sei o que e tal. E encheu a bola dele, porque é isso, porque é aquilo e tal. E trouxe todo o material para ele. O senhor quer que eu leve no carro? Dá aí a chave, eu coloco no porta-mala do seu carro. E toda essa bajulação para o doutor lá, não é? Aí ele falou, eu ainda estava lá, e aí chegou o mecânico, tudo sujo de graxa, tudo cheio de graxa, com um pedaço de estopa, é estopa que chama, né, aquele negócio, aqui no bolso. E aí eu vim buscar o material. Aí a mesma moça olhou e falou, olha, está tudo lá naquele quartinho do fundo, tem umas pilhas lá, você dá uma olhada, tem o seu nome, tem uma coladinha para o lado de fora, vai lá e pega lá, né? E ele, com a maior simplicidade, falou, tá bom, eu vou lá. E aí foi ele sozinho lá, procurou nas pilhas, até que achou dele, aí foi, carregou, é esse aqui? Isso, pode levar. E deu a mínima para ele. Só que o dia da eleição chegou, Tomás.
E no dia da eleição, o doutor não foi eleito, mas o mecânico foi. O mecânico foi eleito. E aí agora a gente vai ter que fazer o quê? Criar uma unidade com o mecânico, não é? Então a gente precisa entender que a vida é de construção. É de construção. Eu não posso subjugar as pessoas. Eu não posso menosprezar esse em detrimento daquele. Nós precisamos entender que na igreja nós temos que viver a unidade. Não tem necessidade da uniformidade. Não é? Aqui não é um caminhão de gente tudo parecidinha, que não dá nem para saber quem é um, quem é outro. Não é? Mas a gente tem que viver a unidade. Não é? Vamos para o próximo slide. E uma das causas, irmãos, do partidarismo lá na igreja de Corinto, era o quê? A carnalidade, a imaturidade espiritual e também falta a observância, né? Falta da observância. Então, quando a gente olha, volta para o slide anterior, por favor. Quando a gente olha para a igreja, né, ali de Corinto, a gente tem que reconhecer que essa igreja, como eu disse a vocês, era uma igreja fervorosa, mas ela tinha muitos problemas. E o partidarismo era apenas um deles. E o negócio lá na igreja de Corinto era tão sério que a gente vê ali que haviam 4 grupos rivais. 4 grupos rivais. Está vendo? Ali é a cruz. Só que em cada extremo da cruz, um grupo se apropriou dele. E aí então chegava e dizia assim, ó, eu sou do grupo dos fundadores. Eu sou de Paulo. Eu sou de Paulo. Hã? Por que Paulo? Porque Paulo é um dos fundadores. Eu sou de Paulo. Havia o grupo dos intelectuais. Não, eu sou de Apolo. Porque Apolo é o cérebro. Apolo que é o inteligente. Né? Então tinha o grupo dos fundadores, eu sou de Paulo. Tinha o grupo dos intelectuais, eu sou de Apolo. Tinha também o grupo dos tradicionais. Não, eu sou de Pedro. Eu sou lá da origem. Né? Eu sou de Pedro. Então veja, cada um tinha o seu grupinho. E eles trabalhavam antagonicamente, cada um querendo defender o seu pedaço. E tinha o 4º grupo ainda, não é? Que é o grupo dos exclusivistas. Não, vocês são todos carnais. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Larga a mão disso. Eu sou de Cristo, demonstrando, inclusive, uma alta espiritualidade, né? Também carnal, também estava vivendo ali uma imaturidade espiritual. Por quê? A gente percebe que havia ali uma falta de observância da doutrina, não é? O fato é que as posturas facciosas, partidárias e divisórias, elas sempre foram danosas à saúde da igreja ao longo da história. Então a gente tem que trabalhar para que isso não continue acontecendo. A gente precisa quebrar esse ciclo. Mas sempre foi assim, sempre houve divisão. Houve, mas não precisa continuar tendo. Nós precisamos trabalhar para manter a unidade. Nós não podemos permitir que o partidarismo, que as facções se imponham diante de nós. Claro que isto não depende só da liderança. A liderança precisa abrir os olhos, mas todos nós precisamos ter essa consciência de que nós somos um corpo e cada um tem a sua particularidade no corpo. No corpo, nem todos são boca. No corpo, nem todos são ouvidos. No corpo, nem todos são nariz. Nós temos nariz, nós temos ouvido, nós temos boca, nós temos mão. E cada um tem a sua importância no corpo. E vocês percebem que um depende do outro? A boca, na hora de comer, por exemplo, para comer, né, eu uso a mão, né, para levar a comida à boca. Né? Então, percebe que cada um tem a sua particularidade e a sua importância no corpo. Então, não podemos permitir que haja divisão.
E quando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e o verso 13, ele diz assim: está Cristo dividido? Ele faz uma pergunta. Nossos comportamentos partidários na igreja, eles são uma afronta ao mundo, presta atenção, é uma afronta ao mundo e também é um péssimo testemunho de cristianismo. Além de ser uma afronta ao mundo, é um péssimo testemunho de cristianismo. Mas se para ser cristão pode continuar vivendo assim, se degladiando, cada um defendendo os seus interesses, então isso eu já sou, né? É um péssimo testemunho de cristianismo. E Paulo, irmãos, aqui nessa carta aos Coríntios, eles exortou os crentes que eles buscassem a unidade entre si, não a uniformidade, mas que buscassem a unidade. Eles tinham que realmente estar buscando isso. E qual deve ser hoje o nosso desafio? Nós, que somos a igreja contemporânea, nós precisamos também sair urgentemente das nossas trincheiras partidárias. Nós precisamos. Hoje é o pastor Marcos que vai pregar? Não, então não vou. É o Fernando? Não, então não vou. A gente precisa, irmãos, acabar com isto, pois esta postura, ela acaba obstruindo relacionamentos, ela acaba comprometendo relacionamentos, dissolve os laços fraternos e denigre a imagem da igreja como família de Deus. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Irmãos, nós precisamos, de uma vez por todas, entender que o individualismo é o nosso principal problema, porque coloca o homem no centro. E no centro, quem é que tem que estar? É ele. E o individualismo nos coloca no centro. A gente quer ser o centro das atenções. Se não for aquilo que eu penso, então ninguém faz nada. Se não for da maneira que eu quero, então ninguém faz nada. Se não for para ser desse jeito, então que não seja nada. Não, nós precisamos, infelizmente, existe isso, não é? E a gente precisa entender que, no fundo, o individualismo acaba sendo o principal fator gerador de divisão entre os homens, pois eles acabam nos impondo aos próprios interesses. Então, nós, irmãos, no cristianismo, precisamos ver o que há de bom no outro. O que há de bom no outro. Todos nós temos defeito, mas também temos qualidades. E ouvimos no domingo na escola dominical. Nós precisamos ver o que há de bom no outro. Nós temos que ter essa percepção, porque nenhum de nós somos uma ilha. Não. Há quem diga que um homem, de quando nasce até morrer, depende um do outro, né? No mínimo, 2.300 vezes. Isso no mínimo, né? 2.300 vezes. Então, eu dependo de vocês. Vocês também podem, eventualmente, depender de mim. Então, nenhum de nós somos ilha, né? Nós precisamos entender que Deus nos fez diferente, mas quer que cada um de nós façamos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, né? Se a gente não fizer isto, nós estamos, infelizmente, partindo para a carnalidade. Nós estamos demonstrando imaturidade espiritual e falta de observância à sã doutrina, né? Então, vamos para o próximo slide, passa agora 2, né? Qual é, então, a meta a ser perseguida por cada um de nós como membro do corpo de Cristo? O quê? A comunhão. A comunhão tem que ser a nossa meta. E o culto de ceia
É um culto exatamente para isso, para a gente relembrar que nós precisamos estar unidos em um só propósito, né? Como membro do corpo de Cristo, sabendo que cada um tem a sua particularidade, mas faz parte do mesmo corpo, não é? E para que a gente possa manter esta comunhão, pois a falta de comunhão causa o partidarismo, causa a divisão. A falta de comunhão, na verdade, acaba não apenas sendo um fator causador, mas também, consequentemente, traz em nós, como consequência, a desunião, a falta de comunhão, né? E a falta de comunhão precisa de uma vacina. A falta de comunhão precisa de uma vacina para acabar com o partidarismo. Quando nós lançamos em disputas carnais, procurando manter nossas posições egoístas, nós fazemos o quê? Nós dividimos o corpo de Cristo. E reino dividido está na Bíblia. Não prospera, não subsiste. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Isso é em casa, isso é na nossa vida, né? Eu tenho que ter meta, eu tenho que ter objetivo, eu tenho que ter propósito, eu preciso perseguir. Mas eu não posso permitir que pessoas comecem a roubar a minha alegria. Lembram que eu disse a vocês semana passada, quando eu liguei para uma companhia que trabalha com a internet, e a moça quase roubou a minha alegria, porque o irmão Urias foi lá, conversou com a moça, fez tudo certinho, e deixou todos os documentos e tal. E aí, pastor Marcos, e não dava certo, e não vinha ligar, e nós ficamos aqui de plantão. Inclusive, foi bom porque eu acabei conhecendo o pão de queijo aí da frente, viu? É uma delícia. É muito bom. E o moço aqui, ó, do pão de queijo, hoje eu voltei lá. Cris, e levei a Marisa, viu? Porque o que é bom, aí eu levei a Marisa. E eu cheguei hoje aqui, era acho que quase 10:50, e aí eu falei, Marisa, como a gente chegou cedo, eu quero que você conheça o pão de queijo ali da frente, né? Muito bom o pão de queijo do homem ali. E no fim, o pão de queijo, irmãos, demorou para sair. Eu não sei se ele foi em Minas buscar. Demorou para sair, irmã, a gente teve que mandar embrulhar. Aí o marido falou, não vamos chegar atrasado, embrulha esse pão de queijo aí, vamos comer depois, né? Mas eu aproveitei naquele dia, enquanto aguardava o técnico vir aqui para instalar a internet, a comer um pão de queijo. Mas eu fui assim, contrariado, quase que aquele pão de queijo não desce, porque a moça, quando eu escrevi para ela, escuta, eu estou aqui, olha, vocês disseram que depois da uma o técnico viria, e ela respondeu assim, se o senhor está com pressa, procura outra empresa. Aquilo, irmãos, olha, foi uma pedrada, e naquela hora, pastor Marcos, eu falei, olha que coisa, aí eu queria conhecer o patrão dela, viu? Eu queria conhecer o patrão dela, porque pessoas fazem isso, né? Pessoas têm uma facilidade de agredir a gente. Um dia, eu fui atender o prefeito de Mogi Mirim. Saí de casa com o Fernando, Tomás. A minha reunião com o prefeito era às 8 da manhã, então eu saí com o Fernando 6:30 de casa, né? Dá uns 40 minutos até lá. Aí, como a gente acelerou e não pegou trânsito e tal, era umas 7:10 mais ou menos, já estava quase chegando em Mogi Mirim, e aí nessa rodovia Ademar de Barros, quase perto de Mogi Mirim, tem um lugar lá até bonito, e lá tem um pastel gostoso, e eu sou assim apaixonado por pastel, E aí eu falei, Fernando, tá cedo, vamos tomar um café aqui, a gente aproveita e comer um pastel aqui, né? Aí entramos, a moça que veio atender, pastor Jeremias, falou assim, vai querer o quê? Desse jeito. Vai querer o quê? Olha, se não for te atrapalhar, eu estou pensando em comer um pastel de queijo, mas só se não for te atrapalhar. Aí ela pegou o papel e escreveu lá, queijo. E aí? E você? Aí o Fernando,
Aí eu acho que eu quero um de carne. Escreveu lá carne. E vão beber alguma coisa? Mas desse jeito, eu ainda estou maneirando, era um pouquinho mais bravo. Eu acho que ela não dormiu no quarto. E não teve dúvida, irmãos. Eu falei, ela não vai roubar minha alegria, não, né? Mas eu entreguei ela. Aí o que aconteceu? Aí ela levou lá naquela... Tem uma janelinha, né, que ela deixa o pedido lá e depois a turma traz o pastel, aperta uma campainha para ela pegar, né? Aí trouxe, o pastel é muito gostoso, bom pastel, né? Aí quando a gente acabou de comer, aí ela dá a fichinha para a gente pagar. Aí eu peguei uma caneta e escrevi atrás da fichinha, porque eu percebi que o moço do caixa era o patrão. Aí escrevi, o pastel é muito bom, mas o atendimento é péssimo. E aí eu dei para ele. Falei, porque ela quase roubou a minha alegria. Né? É que eu trabalho princípios de Deus para não permitir que o inimigo roube a minha alegria. Mas nem todos conhecem os princípios de Deus capaz de refutar esse ladrão que tenta a todo custo roubar a nossa alegria. Então eu falei, deixa eu avisar o patrão que ele precisa ficar atento lá, porque a moça desse jeito, não é? Ela vai acabar atrapalhando, inclusive, o negócio dele, vai acabar atrapalhando o comércio dele, porque tem gente que fala, nunca mais eu volto aqui, e não volta mesmo. Né? Na igreja, irmãos, é a mesma coisa, nós precisamos ter essa percepção, né, que nós somos membros do corpo de Cristo e um tem que estar sempre pronto para servir o outro. E olha, é tão gostoso quando a gente pode servir o outro. Isso é muito importante. A minha filha caçula, a Fernandinha, que vai ter o neném agora em outubro, né? E a Marisa estava já preparada para ir lá, porque primeiro o neném dela e tal, e se sente mais confortável, mais seguro com a mãe ali perto. Mas com o consulado fechado, a gente não está conseguindo renovar o visto. Né? E aí, o meu neto mais velho fez aniversário ontem, e a gente juntou ali a família para comer alguma coisa juntos e alegrarmos por mais um ano de vida ao João Pedro. E aí a gente comentando sobre isso, aí o Fernando, que é nosso filho do meio, disse, será que lá não tem doula? São mães que se propõem a ajudar. Na igreja, a própria igreja, algumas irmãs, algumas mulheres, né, chamadas de doulas, elas se propõem a ajudar aquelas que estão eventualmente precisando de um socorro. Né? Por quê? Porque nós, como igreja, temos que ser assim, temos que pensar dessa maneira. Né? Mas, infelizmente, a gente hoje, cada um vive no seu quadrado. A gente não se preocupa. Será que eu vi o Fernando chegar aqui meio assim, ó, mancando. Fernando, o que aconteceu? Está precisando de alguma coisa? Sabe, nós somos uma comunidade, não podemos permitir que o partidarismo tome conta e, ao mesmo tempo, nós precisamos mostrar que somos uma unidade, que fazemos parte do corpo de Cristo, que nós dependemos uns dos outros, né? E que o Senhor é que opera em nós, né? E através de nós. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e o verso de número 11. Efésios capítulo de número 4 e o verso é o de número 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando a gente olha para a Bíblia, para esse mesmo capítulo e esse mesmo versículo, na Nova Tradução Linguagem de hoje, esse verso 11 diz assim, olha, foi ele quem deu dons às pessoas, então o dom quem dá é Deus, às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Então, o que Deus nos dá é para a igreja, é para a igreja. Como eu disse no domingo próximo passado, lembra que eu disse para vocês? Olha, irmãos, vamos fazer de tudo para estarmos aqui juntos, em comum. Eu sei que muitas pessoas ainda têm um pouco de receio em relação a essa pandemia, mas vamos trabalhando para que a gente possa estar aqui. Olha que coisa linda, eu fico feliz numa quinta-feira com o número de membros que nós temos aqui já hoje, mas pode melhorar muito mais. Eu sei que hoje está um frio muito grande, né? Deve estar em torno de 10 graus agora, mas, irmãos, é tão gostoso a gente estar aqui, e não estar aqui, deixa eu dizer uma coisa, Deus deu dons para cada um de nós, para cada um que é membro do corpo de Cristo, Deus deu um dom, independente de quem seja. E aqui não estamos falando apenas de dons ministeriais. Todos nós recebemos de Deus dons. E se eu não venho para a igreja, se eu não estou aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou, infelizmente, escondendo o meu dom, eu estou enterrando o meu talento. E pode ser que aqui hoje tenha alguém que precise do exercício do seu dom. E se essa pessoa que pode e não vem aqui, ela está o quê? Escondendo o seu talento, enterrando o seu talento. E aí a Bíblia é clara. O Senhor vai dizer o quê? Servo mau. Ele deu e você não soube usar, aproveitar. É claro que hoje seria muito importante, né? Importante não, mas seria assim, cômodo estarmos em casa, né? Embaixo aí do cobertor, né? Ou do lado da lareira, quem tem, né? Ouvindo essa mensagem pelo canal no YouTube, né? Mas a gente está aqui. E você acha que Deus não viu que você fez de tudo para estar aqui? Você acha que isso não leva em conta? Você acha que Deus não anotou isso? Olha, frio, e nós, como vivemos numa área, numa região aqui de um clima moderado para quente, então hoje para nós é coisa de pinguim, né? Para nós hoje aqui, a gente está se sentindo um pinguim aqui, né? O Urias está lá todo encurujadinho assim, ó, é que vocês não podem ver ele daí, né? Mas ele está lá todo encurujado, né? Se sentindo um verdadeiro pinguim. Mas estamos aqui, e Deus está dizendo assim, olha, eu estou feliz com você que veio, viu? Você faz parte do corpo de Cristo, você está vivendo em unidade, você veio aqui e eu quero te abençoar, porque você está fazendo valorizar o seu dom. O talento que eu te dei, você está aqui. Na hora que nós abrimos a harpa para cantar, e a irmã Silvia estava lá tocando, e nós cantando, né? Mesmo que a gente não saiba as notas musicais, mesmo que a gente não consiga, às vezes, dividir bem o tempo, né? Não tem uma boa harmonia, mas a gente está aqui, louvando ao Senhor, e isto leva em conta, o Senhor está feliz com isso, né? Então, irmãos, vamos colocar na nossa cabeça isso. Pessoas, infelizmente, têm um potencial muito grande de roubar a nossa alegria, mas nós não podemos permitir que isso aconteça. O partidarismo, a facção, é uma das ferramentas que o inimigo usa por meio das pessoas para roubar esta nossa alegria. Mas nós vamos na próxima semana, e coloca aí o último slide, na próxima semana nós vamos entender, né, que existe uma chave que abre a porta, né, nós vamos entender que é uma chave que abre a porta para a comunhão, tá? Tem uma chave que abre a porta para a comunhão. Eu era casado de novo, e nós tínhamos um professor, Tomás, lá em Vinhedo, da Escola Bíblica Dominical, e ele fazia perguntas para a sala, né? E aí ele explanava a lição, e em dado momento ele parava e aí fazia uma pergunta. E aí então a gente ia responder, ele olhava e dizia assim, a chave até entrou, mas não virou ainda, né? É que tem um segredinho aí.
Então, todas as chaves, aparentemente, parecem ser parecidas, mas cada uma tem um segredo diferente. Então, na próxima semana, nós vamos ver qual é essa chave que abre a porta para a comunhão, não é? E quando a gente abre esta porta para a comunhão, a gente vai ver que ali dentro existe algo preponderante que se chama perdão. Perdão. O perdão é principal. Então nós, na próxima semana, vamos juntos usar essa chave do perdão. É fácil? Não é. Não é. E eu já vou só dar aqui um spoiler para vocês, tá? Perdoar não é esquecer, tá? Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Pensa que é fácil isso? Não é não. Então na próxima semana, venha de novo, e na semana que vem, pelo que parece, o frio vai diminuir, vai voltar a esquentar de novo, não é? Mas na próxima semana venha e traga mais um com você, porque nós vamos aprender aí, colocar essa chave chamada comunhão, que vai abrir a porta do perdão. E a gente vai perceber que quando a gente usa essa chave chamada comunhão, que abre a porta do perdão, aí então nós vamos neutralizar, consequentemente, a ação do inimigo que usa pessoas para roubar a nossa alegria. Portanto, na próxima semana, vamos juntos usar essa chave do perdão. E encerrando, nós temos 2 minutos e 20 segundos. Mais uma vez, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.